A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou ao presidente Lula que o preço do diesel deve ter reajuste nas próximas semanas. Vai subir também o preço do diesel. Lá a inflação não para. Ainda não se sabe qual será o índice do reajuste. Já a gasolina e o gás de cozinha não devem ter alta por enquanto. Lembrando que a partir deste sábado, 1º de fevereiro, os estados vão aumentar o ICMS sobre a gasolina em 10 centavos por litro, enquanto o tributo sobre o diesel será de 6 centavos. Meu querido Emerson Tawil, já dizia a saudosa botafoguense Bete Carvalho, no tempo do De Reis e do Vintém, se vivia muito bem sem haver reclamação. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu venho com um cestinho na mão e levo um saco de dinheiro. Eu queria te ouvir. Pois é. Só ano passado, o reajuste dos combustíveis foi maior do que nos últimos 15 anos. O que esperar? Isso é a resposta do fragmentado governo que vem a duras penas tentando colocar a economia nos trilhos e não consegue. Mais uma vez, o contribuinte paga, literalmente, por uma ineficiência, né, da equipe de economia, em que um Brasil que se promete muito durante os períodos eleitorais, o progresso, a alavancada, e aí a gente acaba sendo noticiado com mais uma novidade dessa, infelizmente, de aumento e o reajuste dos combustíveis. Sem dúvida, o petróleo é o maior reflexo de uma economia e não há diferente, não poderia ser diferente. Mais uma vez, o governo acaba tendo que fazer uma correção nos valores e os reflexos, quem paga a conta, na verdade, é a sociedade. Não há o que falar. Você disse de Bete Carvalho, né? Mas eu prefiro ficar no camarão que dorme e a onda leve. É o que está acontecendo conosco aí, infelizmente, com a economia. E isso para quem faz uso aí, principalmente os motoristas de aplicativo que acabam utilizando, são os maiores também prejudicados aí que, de uma forma autônoma de conseguir o sustento de sua família, estão sendo bombardeados com aumento, seja dos alimentos e agora também do combustível. Muito bem, já que você gosta de ditados, é claro, temos que tomar cuidado, Rodolfo Maris. Por quê? Porque urubu nunca seca cavalo gordo. Então a gente tem que realmente tomar cuidado, porque barata lenta não atravessa galinheiro. Eu queria perguntar para você o seguinte, meu querido Rodolfo Maris. É claro que o preço do combustível, ele sofre influência de fatores internacionais, macroeconômicos, preço do barril, contenção dos estoques, principalmente pelos países do Oriente Médio, da OPEP. Tudo isso influencia o preço dos combustíveis. Mas o Emerson Tawil não deixa de ter uma certa razão, porque na fábula da cigarra e da formiga, nós estamos cantando muito. O inverno vem aí com déficit fiscal violento. Você já pensou ter que arrecadar tributos, dinheiro do contribuinte, para pagar mais de R$1 trilhão de juros? Olha isso. Porque o governo está gastando muito? Queria te ouvir. Vocês estão afiados aqui nos ditados, né, cara? Camarão que dorme onda leve, eu gostei, tal, Rio. E segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, existe uma defasagem no óleo diesel que chegava a 16%. Lógico, há um aumento em todo o mundo, né, desse tipo de combustível, mas aqui no Brasil o aumento de fato é exacerbado. É um aumento significativo, porque aqui se paga muita taxa, a gente sabe de tudo isso, né? Isso vai impactar. Ah, mas eu não ando com carro, meu carro não tem esse tipo de combustível. Mas você vai pagar, porque através dos caminhões, através desse tipo de transporte, é que chega o alimento na nossa casa. E esses alimentos vão ficar mais caros devido ao aumento de combustível. Vai aumentar também a taxa nas rodovias, através das suas plataformas de pedágios. Haverá um aumento significativo em toda a cadeia alimentar e nós seremos taxados também aqui, Capês. Nós vamos olhar de tudo isso de braços abertos aqui, vamos receber. O brasileiro não adianta, a gente só pode, de fato, orar por um país melhor e, de fato, esperar que essa seja a primeira e a última desse governo. Bom, vocês estão falando muito mal, tá na hora de ouvir o Leandro Ferreira. Leandro, fala alguma coisa legal aí, você que... Visionário, né? Você que é um keynesiano clássico. Queria ouvi-lo. Bom, primeiro que vocês precisam decidir, né? Porque até outro dia vocês gostavam que o preço flutuasse diariamente. Então, até os dias do Paulo Guedes, o preço flutuava diariamente.
A presidenta Magda teve aí essa notícia que para o consumidor é ruim, mas para quem é defensor do livre mercado, do liberalismo, do capitalismo, essa é a decisão correta do ponto de vista de quem está na empresa, né? Porque senão a empresa vai se desvalorizar e você que é acionista da Petrobras, Capê, Zagarino, Mariz, Emerson, certamente o dividendo de vocês não estará à altura, né, de cair na conta aquilo que vocês esperam se não tiver esse tipo de decisão. Agora, significa que ela está correta ou atende ao interesse do país? Evidentemente que não. Né? Nós não gostaríamos de ver reajustes nos preços de combustíveis que, como disse o Rodolfo aqui corretamente, vai impactar toda a cadeia, especialmente a cadeia de alimentos, né, que é muito dependente do transporte por óleo diesel, né, por veículos movidos a óleo diesel. Por isso que essa é uma questão que precisa ser tratada do ponto de vista da soberania energética do país. O país precisa equacionar os seus problemas de energia elétrica, de energia de combustíveis fósseis, de eletrificação da sua frota. E eu acredito que o governo esteja, sim, olhando para isso com bastante cuidado, porque aí sim nós vamos ter uma transição para o pós-diesel, pós-petróleo, pós-gasolina, em que o Brasil vai ter, ao mesmo tempo, chance de desenvolver a sua economia a partir disso, como de baixar os custos para a produção de gêneros básicos como alimentos. Meu querido Rodolfo Zagarino, não sei se eu concordo. Rodolfo Zagarino. Olha a confusão que me fizeram na cabeça. Ser 2 contra 1 também, da covardia, Leandro. O Rodolfo Maris está pedindo aqui uma parte que nem um louco. Olha tá isso. me cutucando, tá me desconcentrando, mas ele vai ter que esperar, que agora é o Sérgio Zagarino. Ô Sérgio, eu não sei se eu concordo com tudo o que disse o Leandro Ferreira. Ele é um grande economista, eu não sou. Agora, quando ele fala presidenta, eu aprendi que presidente é uma palavra comum de dois gêneros. Então é invariável para homens ou mulheres. Assim diz a gramática profissional. Mas eles querem mudar tudo, até a gramática. Mas vamos ficar só na questão aqui do preço dos combustíveis. Você concorda com o que disse o competente keynesiano, professor economista Leandro Ferreira? Mal daquela questão do companheiro, companheira que fica ali dentro da cabeça dele. Não tem jeito. Mas vamos lá. No que tange a questão da Petrobras e da decisão, eu concordo. O Leandro é um excelente economista, ele acerta quando ele afirma que a Petrobras não tem opção. Mas eu preciso explicar e contar uma breve historinha para vocês. A partir do momento que o Brasil, o governo federal, ele não tem um compromisso com responsabilidade fiscal, com a austeridade fiscal, isso gera no mercado um fator de risco, de medo. E, automaticamente, o dólar aumenta. A partir do momento que o dólar aumenta, isso reflete na economia aqui em todos os aspectos, principalmente no diesel. E aí, lembra-se, o Brasil, infelizmente, não tem hidrovias, não tem ferrovias suficiente para fazer toda a nossa logística interna. Nós vivemos de logística viária, ou seja, caminhão abastecido por diesel, caminhão é que leva a mercadoria. Essa decisão faz com que tudo suba, os preços fiquem insustentáveis, como já estão. Você que vai no mercado, você sabe, está doendo no seu bolso. E essa dor no bolso do brasileiro, Capês, está fazendo a aprovação do presidente despencar e a rejeição dele subir. Lembrando que estamos a menos de 2 anos das próximas eleições. Esse tipo de decisão, esse tipo de comportamento do governo federal, eu não tenho dúvidas que irá fazer com que ele seja derrotado em 2026. Muito bem. Agora, eu quero deixar claro, eu sou contra subsidiar o preço do combustível. Essa política da ex-presidente Dilma Rousseff quebrou o país.